Olá pessoal, tudo bem? Estão prestes para uma breve aulinha de história? Antes de iniciarmos, deixem logo o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. O tema de nosso vídeo é sobre João Goulart e um pouquinho da ditadura militar. João Belchior Marques Goulart, mais conhecido como Jango ou como João Goulart, ele foi presidente do Brasil entre os anos de 1961 e 1964 e foi deposto pelo governo militar, que aconteceu em 1964. Ele nasceu na cidade gaúcha de São Borja, no dia 1º de março de 1919 e faleceu na cidade argentina de Mercedes, em 6 de dezembro de 1976. Entrou para a vida política com o apoio de Getúlio Vargas. Temos aí a participação desse grande líder político, Getúlio Vargas, que é muito falado também na história política do Brasil. Ele teve vários cargos políticos antes de exercer a presidência. O primeiro cargo público da carreira foi como deputado federal, em 1950. Depois ele trabalhou como ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, no segundo governo de Vargas, e promoveu o aumento do salário mínimo em 100%. Nós temos aí esse grande avanço, que é uma marca do Jango. Ele foi eleito vice-presidente da República 2 vezes. A primeira vez foi na época de JK, em 1955, e a segunda vez foi a de Jânio Quadros, em 1960, que é quando o Jânio Quadros ele desiste de ser presidente, e como ele desiste, quem assume é o vice. Quando Jânio renunciou, em 1961, Jango deveria assumir o governo, mas os partidos de oposição e setores das Forças Armadas tentaram impedir sua posse. Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, liderou a campanha da legalidade, para garantir que, na ausência do presidente, o cargo deveria ser ocupado por seu vice. Adotou-se, então, o sistema de governo parlamentarista, por meio do qual o poder do presidente estaria limitado. João Goulart tomou posse em 7 de setembro de 1961, com a defesa das chamadas reformas de base, que incluíram reforma agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Em março de 1964, durante um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no qual havia mais de 300 mil pessoas, Jango anunciou o início às reformas de base. A reação da procissão foi medida. Dias depois ocorreu a Marcha da Família com Deus pela... O presidente refugiou-se no Rio Grande do Sul, de onde seguiu para o exílio no Uruguai e Argentina, onde faleceu aos 57 anos, em um suposto ataque do coração, em dezembro de 1976. A família de Jango contesta a versão oficial e acredita que ele pode ter sido envenenado, vítima de um assassinato político como parte da chamada Operação Condor, que foi uma aliança entre as ditaduras do Cone Sul nos anos 1970 para perseguir os opositores dos regimes militares da região. O processo de exumação do Jango teve início ainda em 2007, quando a família do ex-presidente, deposto pelos militares, pediu ao MPF a reabertura das investigações. Em 2011, o pedido foi estendido à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em novembro de 2013, quase 37 anos depois de sua morte, foi realizada a exumação dos restos mortais de Jango, em São Borja, fronteira do oeste do Rio Grande do Sul. O corpo de Jango ficou aproximadamente um mês na capital federal para a coleta de amostras. Ele foi novamente enterrado no início de dezembro, com honras do chefe do Estado. A exumação do presidente Goulart já entrou na fase de identificação das chamadas causas mortas. Desde 26 de fevereiro, conforme as informações da Polícia Federal, as amostras foram encaminhadas para os institutos. No dia 31 de março de 1964, nós temos uma data muito marcante para o povo brasileiro e para a história, que é bastante estudada até os dias de hoje, que foi o início do golpe militar. No começo foi liderado por Carlos Luiz Guedes e Olímpio Mourão Filho,
Eles que desencandeiam esse movimento golpista, mas no final foi aderido por mais pessoas, por mais líderes. E faz com que no dia 1º de abril, o João Goulart praticamente abandone o cargo de presidente. E no dia seguinte, no dia 2, ele abandona o país. Então, é uma coisa bastante séria a perseguição que fizeram com ele. Era muito forte, a ponto dele querer sair do país, né? O movimento que depois de Jango da presidência reuniu vários setores sociais, desde as elites industriais agrárias. Quando eu falo dessas elites industriais e agrárias, eu me refiro aos empresários e latifundiários. Também a banqueiros, a Igreja Católica e os próprios militares. Todos temiam que o Brasil caminhasse para um regime socialista. Além disso, o golpe militar não encontrou grande resistência popular, apenas algumas manifestações que foram facilmente reprimidas. Nada que impedissem eles de fazer o que eles estavam planejando. Então, a gente andava rumo à ditadura militar. Os militares, os golpistas que fizeram tudo isso, eles não consideram um golpe. Eles diziam que era uma revolução redentora. Mas a historiografia brasileira aponta que esse movimento é denominado, sim, um golpe militar. Ele pôs fim à primeira experiência de regime democrático do Brasil. Ou seja, a participação do povo com a ditadura, ele já tira essa participação, né? As pessoas já não vão mais atuar tanto. O regime que instaurou, que foi radicalizado a ponto de transformar numa ditadura altamente repressiva que avançou sobre as liberdades políticas e direitos individuais, que a gente vai ter aí a população brasileira bastante restrita, bastante proibida de fazer o que tem vontade. Eles são bastante reprimidos e acontecem várias coisas no Brasil a partir dessa ditadura militar, e o Brasil, apesar de tudo, levanta e segue tudo de novo. E tudo isso serve como história e como exemplo que a gente estuda até hoje.